Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ainda no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Eu quero ler com você do verso 12 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles viram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Intitulei esse sermão como a resposta certa à palavra. Eu não sei quantas vezes você já precisou tomar uma decisão difícil. Diversas vezes nós somos desafiados em muitas áreas da vida a decidirmos entre uma coisa e outra. Às vezes essa decisão ela é simples, como algo que nós precisamos comer. Se a gente vai levantar cedo e comer alguma coisa que seja saudável, aquele ovo cozido com batata doce, ou se a gente vai comer aquela coisa maravilhosa, o resto de pizza que sobrou do dia anterior. Essa é uma decisão difícil da vida, mas não é uma das mais difíceis. Às vezes as nossas decisões difíceis são mais sérias. A gente precisa escolher que tipo de faculdade a gente vai traçar e trilhar. Isso, para uma pessoa, às vezes, de 16, 17 anos, não é coisa fácil. São tantas informações, são tantas possibilidades, e tomar uma decisão assim, às vezes, exige muito de nós. Mas existem decisões mais sérias. E para aqueles que têm o dom do casamento, escolher alguém com quem a gente vai se relacionar também parece, às vezes, coisa difícil. Eu fico feliz porque eu vejo gente que quer casar e encontrou um caba bom aí no caminho, mas você já deve ter passado não só pela alegria de acertar nessa decisão, mas também pela tristeza de acreditar que errou escolhendo com quem você ia dividir a sua vida. Todas essas e outras muitas decisões difíceis na vida, às vezes nos colocam em uma parede onde parece que só uma é certa e a outra é errada. E eu quero dizer a você que não é assim que a Bíblia nos ensina. Mas existe um tipo de decisão que essa sim, essa não existe meio termo, não há uma possibilidade de meio certo, não dá para passar na média, ou a gente acerta, ou a gente de fato erra nessa decisão. E esse texto nos mostra, e falando sobre o povo de Deus, nos mostra que todos são chamados a obedecer à palavra de Deus. A gente viu que o profeta Ageu está profetizando a um povo que estava ali 520 a.C., eles tinham retornado do exílio e agora eles estavam na missão de reconstruir a cidade de Jerusalém e também o templo em específico no livro do profeta Ageu. Um templo que representava a presença de Deus, um ponto da restauração, da adoração, do culto, do serviço ao Senhor, mas aquele povo, no meio dessa decisão, passou muito tempo desobedecendo a Deus. E eles colheram frutos disso, frutos amargos, frutos dessa rebelião contra o próprio Deus, mas Deus envia um homem para confrontar aquele povo. O povo é confrontado e o texto que a gente acabou de ler apresenta a resposta desse povo ao confronto de Deus. Essa noite eu quero mostrar para vocês que aqui, no texto em que nós acabamos de ler, Ageu nos mostra qual é a melhor resposta que a gente pode dar à palavra de Deus. Qual é a resposta apropriada
que qualquer um de nós deve dar quando Deus fala. Ageu nos ensina que a resposta, ou a melhor resposta que o povo da aliança pode dar à palavra de Deus é a obediência. Não tem um caminho melhor, não tem uma alternativa melhor que a gente possa escolher quando ouvimos Deus falar do que obedecer. E Ageu nos mostra essa verdade por 2 pontos de vista. Ele primeiro vai mostrar essa verdade à luz da nossa responsabilidade humana, e depois ele vai mostrar essa mesma verdade da perspectiva de Deus. E eu quero então desenvolver essa afirmação com vocês essa noite. Consciente de que a melhor resposta que o povo da aliança pode dar à palavra de Deus é a obediência, esse texto primeiro nos mostra isso do ponto de vista dos homens. E no verso 12 ele nos ensina que a palavra de Deus sempre exige uma resposta de nós, sempre. O texto diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, o seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo, verso 12, temeu diante do Senhor. O nosso texto começa com uma ligação entre o assunto anterior e o que Ageu começa a ensinar. Ageu havia acabado de mostrar que Deus confronta o povo com a palavra. Deus usa a palavra para confrontar as desculpas de um povo que está desobedecendo, para confrontar as prioridades erradas de um povo que desobedece ao Senhor. Mas aqui ele agora mostra que esse povo ouviu e eles têm que fazer alguma coisa. E a resposta desse povo aqui é o assunto de Ageu. Mas em que momento Deus fala com esse povo? Se a palavra exige uma resposta, aonde a gente vê Deus falando com esse povo? O texto nos mostra que Deus fala através do profeta Ageu. O texto vai mostrar que a palavra de Deus, ela sempre exige uma resposta, mesmo quando ela é transmitida por homens, pessoas que são falhas. Se você observar no verso 12, Ageu é apresentado como um representante de Deus. Ele é chamado de um profeta que recebe as palavras do Senhor, as quais o Senhor, o seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. Profetas eram pessoas separadas por Deus para transmitir a mensagem de Deus. Diferente dos nossos dias, em que profetas são pessoas que adivinham o nosso CPF, o nosso RG, a nossa conta bancária, para demonstrar algum poder em si mesmo. Os profetas no Antigo Testamento eram pessoas que Deus separava, com quem Deus falava, para que o profeta transmitisse a mensagem do Senhor. Era um representante autorizado por Deus para falar com fidelidade o que Deus queria que o povo ouvisse. E Ageu foi levantado como um profeta de Deus. Desta forma, quando Ageu fala com aquele povo, quando ele anuncia, ele não está falando de si, ele está falando da parte do próprio Deus. Porque Deus usa pessoas e transmite a mensagem dele, não no vento, mas ele usa gente, ele usa homens, mesmo quando esses homens são falhos. Vejam, Deus tem liberdade para poder falar, para se revelar. Ele se apresenta ou apresenta a vontade dele a quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. A gente não está aqui para limitar Deus, mas naquele momento Deus decidiu usar um homem e ele usa Ageu, mesmo sujeito a todas as falhas. E como o povo responde à mensagem do profeta Ageu? Se você olhar o verso 12 aí, no finalzinho, você vai ver que o texto nos diz que o povo responde à palavra de Deus com temor diante do Senhor. Temor significa literalmente aqui medo, significa algum tipo de respeito ou mesmo de adoração. E o medo é uma emoção geralmente controladora. O medo é capaz de controlar uma vida inteira de uma pessoa. É provável que aquelas pessoas, por terem medo de não ter uma vida boa, elas priorizaram construir suas casas cheias de luxo, desprezando a reconstrução do templo
como um símbolo e como uma expressão da presença de Deus no meio deles. Por causa do medo, ao invés de buscarem obedecer a Deus, aquelas pessoas caminharam na direção inversa. Assim como muitas vezes o medo nos impede ou nos afasta de fazermos aquilo que de fato a gente precisa. Às vezes é por causa do medo de ser rejeitado pelos outros que nós nos submetemos a fazer coisas que são desagradáveis à palavra de Deus. Às vezes é porque a gente tem medo de viver sozinho e de nunca casar, que a gente se dispõe a entrar dentro de um namoro com uma pessoa que não é cristã, quando Deus diz para a gente não fazer isso. Às vezes, por causa do medo de sermos pobres ou de não sermos vistos como pessoas de sucesso, a gente mergulha no trabalho, mesmo quando isso nos afasta de servirmos ao povo de Deus, congregarmos, de desgastarmos a nossa vida na casa de Deus. Porque o medo é uma emoção que não é ruim necessariamente. O problema do medo como uma emoção não é a existência dele, é o objeto dele. E quando o objeto do medo não é Deus, mas são as pessoas, a gente está perigando e caminhando para desagradar o Senhor. Porque quem teme aos homens não pode agradar a Deus. Quem tem mais medo das coisas, de perder quem ama ou de não ter as coisas do jeito que gosta, provavelmente vai deixar de servir a Deus como deveria. E aqui, Ageu ele vai mostrando que, no final das contas, o medo daqueles homens e mulheres não foi ruim, porque eles ouviram a palavra e eles precisavam dar uma resposta a Deus. E ao invés de temerem a pobreza, casas ruins, a falta de conforto, uma vez mais, eles temeram ao Senhor. E o que acontece é que eles obedecem ao Senhor, não de maneira forçada, mas de forma voluntária. Não como alguém que está fazendo a pior coisa do mundo, mas como alguém que está ouvindo a voz do seu Senhor e seguindo na direção porque sabe que aquilo é o melhor a ser feito. Aquelas pessoas reconheceram que obedecer é a melhor resposta que o povo da aliança pode dar a Deus. E veja, para nós, vale parar e pensar que obedecer a palavra de Deus parece hoje uma das coisas mais sem futuro. As pessoas ao nosso redor nos fazem às vezes pensar que considerar a Bíblia, aquilo que Deus diz, é realmente um caminho tolo, um caminho bobo, um caminho ultrapassado, um caminho de gente misógina, de gente que não ama a vida, que despreza os outros, que rejeita a pluralidade da vida e coisas parecidas. Mas aqui nós somos lançados a ver que Deus não só falou com aquelas pessoas, Ele ainda fala. Não é o pior caminho obedecer a Deus, mas é o melhor. Mas a pergunta é, como você sabe que você está ouvindo a Deus? Como você pode ter certeza de que aquele Deus que falou por meio de Ageu está falando com você hoje? Pode falar com você agora e amanhã? A resposta a essa pergunta vem pelo fato de que Deus não se limitou a usar Ageu como um profeta dele. Deus escolheu um profeta maior. Ele entendeu que era importante trazer um profeta que fosse superior a Ageu e que transmitisse a vontade e a palavra dele às pessoas. E 520 anos depois de Ageu, vem um homem, nascido de uma virgem, chamado Jesus. Esse menino cresce, ele é homem como eu e você, mas ele é diferente de nós porque ele é o próprio Filho de Deus. Ele amadurece, ele começa um ministério, e o ministério dele tem como centro falar e anunciar a palavra de Deus para que as pessoas respondam aquilo que Deus diz. Hebreus, o autor aos Hebreus nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Deus não só falou lá no passado, Ele fala para a gente hoje por meio de Jesus. E o próprio Senhor Jesus falou suas palavras. Ele trouxe para perto de si discípulos, fez pessoas que eram também enviadas por Ele, os chamados apóstolos.
dos quais Paulo diz que a igreja é edificada sobre o fundamento deles, em Efésios capítulo 2. E isso mostra para a gente que todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, à luz do ensino dos apóstolos, que tem como base o ensino de Jesus Cristo, a gente não precisa ter dúvida. Deus está falando conosco. E a gente precisa responder quando Deus fala. Quando Deus fala, quando Deus age, quando Ele abre a boca, quando Ele se revela, a gente precisa responder. A gente precisa agir de alguma forma. E isso significa que não dá para você ser indiferente em relação à palavra de Deus. Não existe um meio termo, não há uma resposta mais ou menos certa. Quando Deus fala, a melhor resposta é a obediência, a única resposta certa. Porque, em certo sentido, todos nós temos alguma porção da revelação de Deus, ou porque ouvimos a Bíblia pregada, ou na nossa própria consciência. Nós seremos responsabilizados pelo conhecimento que temos de Deus e pela resposta que nós damos a Deus, quer seja para a obediência ou quer seja para a desobediência. Porque no dia do Senhor importa que todos nós sejamos julgados e seremos julgados pelas obras que fizemos, pela maneira como agimos. Jesus fala que todos nós estamos construindo as nossas vidas pela voz de alguém, pela palavra de alguém. Alguns construindo suas vidas pelas palavras fracas, como se estivesse colocando a casa em cima de uma areia. Mas ele diz que há um outro grupo que constrói a sua casa na rocha. E essa rocha são as palavras de Cristo Jesus. Meus queridos, Deus continua falando por meio da Bíblia. E não dá para a gente ser indiferente ao que Deus fala. Você ou obedece ao Senhor, ou despreza ao Senhor. Ou você ama a palavra de Deus, ou você rejeita a palavra de Deus. Ou você se submete ao que ela diz, ou você despreza o que ela diz e o dono dela. Não tem um muro. No passado as pessoas falavam, o crente em cima do muro. Não existe muro. Ou nós estamos agindo de maneira certa em relação a Deus, ou nós precisamos de mudança urgente, como aquele povo precisava. E aqui eu paro para que você pense um pouco, e eu também pense na minha própria vida. Qual é a sua postura em relação à Bíblia? Quando você lê a Bíblia, quando alguém expõe a Bíblia, quando a palavra de Deus é pregada, qual é a sua atitude, qual é a sua postura? Você escuta com atenção e despreza logo? Você rejeita o que é ensinado? Você faz gracinha com a palavra de Deus? Você de alguma forma acha que isso é importante, mas não para agora? Cuidado, cuidado, cuidado e cuidado. Porque a palavra de Deus exige uma resposta. Mas a gente não tem garantia de que a gente tem tempo suficiente para responder amanhã. A hora de responder a palavra de Deus de forma apropriada é hoje. É aonde nós estamos. Esse é o primeiro ponto de vista. Obedecer a palavra é uma responsabilidade, é algo que pesa sobre nós. É um tipo de desafio, de fardo que pode ser muito pesado, porque a gente é incapaz de fazer isso. Mas Ageu não quer que a gente fique desesperado. Ele quer mostrar para a gente que Deus está nesse processo. E agora ele nos mostra, pela perspectiva de Deus, o que aconteceu quando aquele povo respondeu. E o segundo ponto de vista que esse texto nos traz é que a obediência sempre é fruto da transformação de Deus. Por um lado, a gente precisa dar uma resposta a Deus, resposta essa que a gente nem consegue dar de forma satisfatória. Por outro, a gente vê que a obediência é fruto da transformação de Deus. Olha comigo o verso 14 aí, o que está escrito na sua Bíblia? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo,
Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Ageu aqui, se você prestar atenção, ele está usando palavras idênticas no verso 12 e no verso 14. No verso 12 ele está mostrando a resposta do povo, no verso 14 ele está mostrando a ação de Deus. Por um lado ele mostra a exigência de Deus sobre as nossas vidas, por outro lado ele mostra que nós somos incapazes de obedecer se não formos transformados e mudados por Deus. Isso parece confuso, dizer que Deus exige de nós uma coisa que a gente não é capaz de fazer, mas nem sempre foi assim, e não há nenhum tipo de inconsistência nisso. Deus é santo e Ele tem um padrão santo para a vida do seu povo, o povo que Ele criou, o povo que Ele chamou, e Ele não é injusto quando Ele exige aquilo que Ele fez desde o princípio, só porque nós não somos capazes de cumprir porque pecamos. Mas é curioso perceber que essa tensão, como uma corda de um violão, fica bem esticada e tensionada. A gente vê aqui a responsabilidade dos homens e a soberania de Deus. Mas preste atenção em como Deus age. No verso 14, as primeiras palavras são o quê? O Senhor... Vocês estão olhando para a cola aqui, né? Ninguém abaixa a cabeça, eu penso que ninguém está olhando a Bíblia. Mas o Senhor despertou o espírito daquelas pessoas. Veja, em que sentido Deus desperta os seus servos? Aqui a ideia de que Deus ele dá condição daquelas pessoas cumprirem a vontade dele. O despertar aqui tem o sentido de colocar algo em movimento, algo que está parado e que precisa andar, e alguém vem e faz acontecer. Esse despertar também tem um sentido de acordar alguém que está dormindo, mas a gente sabe que essas pessoas não estavam dormindo, elas não estavam naquele sono fisiológico maravilhoso num dia de chuva, não é isso que se trata aqui. O sono delas, a necessidade de despertar aqui, é porque elas estavam alheias, na verdade, à obediência. Havia 20 anos que eles tinham sido libertos e que tinham voltado da Babilônia para Jerusalém. E em 20 anos eles lançaram o chão do templo e passaram a construir as suas próprias casas e abandonaram a obra de Deus. Por 20 anos aquelas pessoas estão dormindo, priorizando a si mesmas e o seu conforto, vivendo de acordo com o que elas acham que é melhor, e a palavra de Deus vem, e o poder de Deus vem e desperta, traz mudança, traz transformação. Deus vem ao encontro do seu povo, é Ele quem age para mudar e nos fazer, ou nos capacitar a sermos e fazermos aquilo que Ele exige de nós. Deus desperta, Ele dá novo ânimo, Ele coloca temor no coração daquelas pessoas para que elas trabalhassem com obediência. E veja, queridos, aqui a gente vê que a obediência não é só algo que a gente pode fazer para Deus quando a gente acha que bem entende, quando a gente acha que é melhor. Obediência, na verdade, é fruto da transformação de Deus na vida do seu povo. Ninguém é um crente sem ser transformado. Ninguém é povo da aliança, parte do povo que Deus chamou e separou, sem ser transformado, sem ouvir a palavra de Deus e sem crer, na verdade, que Deus é o único que pode o libertar e o salvar e dar condição de fazermos aquilo que Ele exige de nós. Existe uma ordem aqui. Há uma prioridade. E a prioridade é: eu não faço coisas para Deus para que Ele me aceite. Deus, na verdade, transforma o meu coração para que agora eu possa fazer coisas que são aceitáveis a Ele. Não fomos salvos pelos nossos méritos, mas pela graça, como um dom de Deus. Para quê? Para que a gente viva as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. A ideia aqui é uma ordem de Deus vindo ao nosso encontro. Ele fala, Ele confronta, a gente ouve, precisa responder. E a gente crê nele, confia nele, Ele muda o nosso coração. E aí sim, a gente vive e trabalha para Deus com toda a força do mundo. Aí sim, as obras das nossas mãos podem ser agradáveis ao Senhor. Aí sim, a gente pode fazer, congregar, lutar, cantar, louvar, ler a Bíblia de uma maneira que Deus olhe para nós e que Ele se agrade de nós. Isso tudo porque a obra de transformação, ela não começa em nós. Ela começa na vontade de Deus de nos salvar e de nos remir de todo o pecado. Um homem que eu gosto muito,
chamado Agostinho, um bispo do 3º século depois de Cristo. No livro dele, Confissões, no livro 10, para quem quiser encontrar depois, no capítulo 29, ele diz, pensando nisso, ele diz: toda a minha esperança baseia-se na grandeza da tua misericórdia. Concede-me o que me ordenas, e ordena o que quiseres. Agostinho entendia, e ele entendeu, que ele era incapaz de dar a Deus o tipo de obediência que Deus exige de nós. Por isso ele ora e ele fala: Deus, me dá o que eu preciso para te obedecer. E se o Senhor me der, eu vou entregar a obediência, vida e todo o meu ser ao Senhor. Agostinho não estava sozinho. Ele aqui, junto com o povo de Deus, entendeu que o padrão de satisfação de Deus é alto. E a gente não cumpre. A gente precisa de alguém que faça isso por nós. E esse texto nos aponta para a doce presença de Deus que muda esse quadro. Olha o verso 13 aí. Olha o verso 13, quando o texto nos diz: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo o quê? Eu estou com vocês, diz o Senhor. Deus estava restaurando o povo para habitar no meio dele. E isso aconteceu, porque o templo foi reconstruído. Mas como a gente sabe que Deus habita no nosso meio? Como a gente sabe que alguém satisfez Deus e a gente pode então ser agradável a Deus? Porque lá na frente, anos depois, Jesus Cristo se apresenta como o verdadeiro templo, como a verdadeira habitação de Deus no meio das pessoas. Jesus diz que ia destruir o templo, ia reconstruir o templo. Ele morre, é crucificado, ao 3º dia é ressuscitado, e o nosso templo está ali, não mais construído por mãos humanas, mas é um templo de carne. Quando Deus envia Jesus Cristo para habitar no nosso meio, Ele está dizendo: eu quero estar no meio de vocês. Quando Jesus Cristo volta para habitar com Deus, à direita de Deus, Ele está dizendo: vocês vão vir para cá um dia comigo. E é pela certeza de que Jesus Cristo é o verdadeiro templo de Deus, a verdadeira presença de Deus no nosso meio, que nós podemos saber e crer que a gente também pode estar na presença de Deus, agradando ao Senhor. Se crermos no que Ele fez, se descansarmos na obediência perfeita que Ele entregou ao Pai. Essa ordem é maravilhosa, mas pensa como deve ser empolgante para aquelas pessoas ouvirem Deus dizer: eu estou com vocês. E Jesus Cristo não nos deixa desamparados, meus queridos, porque lá na frente, no Novo Testamento, Ele reafirma essa promessa de que estaria com a gente. Ele olha no olho dos seus discípulos e Ele diz: portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aquele povo foi abençoado por Deus porque creu na promessa de que Deus queria habitar no meio deles. A gente não tem mais dúvida, Deus habita no nosso meio, porque a palavra de Deus nos alcançou, porque Jesus Cristo veio ao mundo como verdadeira palavra de Deus e obedeceu a Deus de forma perfeita. E quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos substituiu. E quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos representou. Mas quando Ele foi ressuscitado, Ele também nos substitui, Ele também nos representa. E quem crê em Cristo Jesus tem as obras de Cristo ao seu favor. Pode olhar para Deus sem medo, pode ter certeza de que Deus não te aceita, porque você obedece em todas as áreas da sua vida, mas porque Jesus Cristo obedeceu em todas as áreas da vida dele. E é em Cristo que Deus vai nos transformando, para que sejamos um povo cada vez mais obediente. A palavra de Deus exige uma resposta, e obedecer é o melhor caminho. Mas nenhum de nós pode obedecer a Deus de forma perfeita. Por isso, Cristo é a única esperança que nós temos. É o único caminho que nos leva para Deus. É a única certeza de que um dia a gente pode estar na presença de Deus, não com choro, não com tristeza, mas com alegria, porque Ele nos recebeu. Porque nós agora, desde que cremos, estamos com Cristo
Jesus. Veja, meus queridos, muita gente pensa que Deus só fazia coisas grandiosas no passado. A gente olha para o Antigo Testamento, às vezes, e parece que é um monte de história, de lenda, de fábula. É assim que os críticos tratam. Mas Deus não parou. Ele continua fazendo coisas grandiosas. A presença doce de Deus continua influenciando a igreja, as nossas vidas. Às vezes a gente não percebe, como a gente cantou aqui, mas é errado dizer que Deus não está agindo. Deus continua falando e exigindo compromisso da gente quando a gente ouve a palavra. Mas Ele continua transformando também as nossas vidas com o poder dEle. Quer ver coisa mais transformadora e mais poderosa do que um homem que depende de Jesus Cristo trabalhar a semana inteira e no domingo ele falar: eu vou levar o meu povo, a minha família, para ouvir a palavra de Deus, quando ele poderia se preocupar só consigo mesmo, com o seu cansaço? Vocês não veem o poder de Deus nisso, convencendo alguém de que é importante a vida com a igreja? Quer ver coisa mais maravilhosa do que uma mulher perceber que, uma mulher que ama Jesus Cristo, que depende, que confia em Jesus Cristo, perceber que pela palavra de Deus não é errado ela de alguma forma ouvir a palavra submissão, isso não denigre ela, mas é uma forma de glorificar o nome de Deus? Quer ver coisa mais grandiosa do que um jovem não afundar a vida dele nos seus próprios estudos, mas perceber que mais importante do que qualquer coisa é ele amar o Senhor, servir ao Senhor, cuidar dos interesses de Deus? Isso não é coisa que a gente faz porque a gente teve educação melhor. Isso é coisa que só pode ser feita se Deus operar em nós. E nesse sentido, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está mudando, Deus está chamando, Deus está desafiando, Ele está confrontando. E você, o que vai responder a Deus? Como você quer viver diante de Deus? Quer prova mais poderosa do que esse grupo aqui reunido? Meus queridos, nós não somos pessoas excepcionais. Vocês não estão diante de um homem excepcional. Eu sou um homem tão falho quanto vocês, tão dependente da graça e do Evangelho como vocês. E quer ver coisa mais maravilhosa do que Deus usar um homem que nem cabelo tem para falar a palavra dele? É Deus agindo, é Deus falando, é Deus usando, é Deus trabalhando. E a gente precisa crer nisso, confiar nisso e se apropriar dessa palavra tão maravilhosa, desse Deus tão poderoso que veio ao nosso encontro para nos salvar, para nos mudar e para nos transformar. Eu quero encerrar ainda trazendo 2 desafios aqui. Em primeiro lugar, eu quero desafiar você que é crente, você que creu em Cristo Jesus e que de alguma maneira entendeu a mensagem do Evangelho há algum tempo atrás, mas que hoje está andando de uma maneira desobediente à palavra de Deus, que hoje talvez esteja andando afastado do povo de Deus. Você já ouviu a palavra, você sabe muita coisa, você já ouviu, foi ensinado, talvez já serviu, já ensinou, fez muita coisa em nome de Deus, mas hoje, se você analisar a sua própria vida, você não tem como dizer que você tem vivido em obediência ao Senhor. Se você é um cristão e está nesse tipo de estado, o meu desafio a você, essa noite, é que você olhe para Cristo e ore, peça: Deus, me dá aquilo que o Senhor requer de mim, para que eu possa entregar a minha vida em obediência, em louvor, em glória para o Teu nome. Olha para Cristo, vai na presença de Deus, vai aos pés do trono da graça de Deus e pede ao Senhor, clama ao Senhor, pede para Ele te mudar, pede para Ele te dar uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergar a vida, pede para Ele encher o teu coração assim, de desejo, de temor, para que você viva uma vida agradável ao Senhor. Não se iluda, a gente às vezes esmorece, eu já esmoreci, e vocês também com certeza vão esmorecer em um momento ou outro, mas Deus está chamando a gente para nos animar, para nos encorajar, para nos mostrar que a jornada não terminou, tem muito trabalho, e Ele quer usar a sua obediência, a sua vida, para a expansão do reino dEle. Mas talvez exista no nosso meio pessoas que não são cristãs, que estão aqui e não sabem nem por que está, que chegou aqui pelo convite de alguém,
E se você veio aqui, entrou e está ouvindo tudo isso, mas você entendeu que Deus tem um povo, e que esse povo é um povo de gente que se arrepende dos seus pecados, de gente que não merece, que não confia no seu próprio mérito, mas que confia no mérito de Cristo. Se você entende que Deus direcionou esse mundo e que tem um caminho melhor do que o outro, e de que obedecer a Deus parece para você, à luz do que você ouviu, o melhor caminho, saiba que Deus te chama para fazer parte do povo dele. E a entrada, a porta, é Cristo Jesus. Peça a Ele, fala: Deus, eu quero fazer parte desse povo. Eu não sei porque eu estou aqui, mas eu estou entendendo que o Senhor tem um povo, que o Senhor dirige esse povo pela palavra, e eu quero fazer parte desse povo. E hoje pode ser noite de salvação na sua vida, na vida de muita gente que pode estar nos escutando em qualquer lugar. E eu queria dar um tempo para vocês responderem a palavra de Deus. Como é que você vai sair daqui essa noite? No que você vai estar pensando quando você colocar a sua cabeça no travesseiro? Quando Deus fala, a gente escuta e precisa responder. Responda agora.